Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona ou a sua cadeira, se acomode aí no seu cantinho preferido, que vai começar a sua aula de História aqui no Dever em Casa, na TV. Eu sou o Gabriel Jesus, professor de História, e na aula de hoje vamos conhecer o Brasil no governo JK. Que tal começar a sua aula registrando a presença? Aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua TV, para eu saber que você participou. A sua interação é muito importante. Combinado? Mas antes, vou passar algumas informações para vocês que estão nos assistindo. A aula de hoje é para as turmas do 9º ano do ensino fundamental. Irá trabalhar com a seguinte habilidade da BNCC: descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais. E tem como objetivo compreender o governo Juscelino Kubitschek e identificar as desigualdades sociais. Caros estudantes, a nossa aula está para lá de especial e com muitas curiosidades. Curiosidades relacionadas ao governo do presidente Juscelino Kubitschek, conhecido popularmente como JK. JK efetivou o plano de metas. Além disso, foi no governo dele que Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Mas ele não nasceu presidente. Nessa aula, vamos conhecer um pouco da sua vida pessoal, plano de carreira, governo e as desigualdades sociais durante o seu governo. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. Filho de João César de Oliveira e de Júlia Kubitschek, seu pai, após experimentar o garimpo, foi delegado de polícia e fiscal de renda do município. Embora tenha se dedicado primordialmente à profissão de caixeiro viajante, sua mãe era professora primária desde 1898. Em 1927, Juscelino Kubitschek formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. E em 1930, especializou-se em urologia em Paris. Em dezembro de 1931, casou-se com Sara Lemos, com quem teve a filha Márcia, em 1943, e adotou Maria Estela, em 1947. Médico por formação, ele ingressou na política na década de 1930, sendo prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. Após uma acirrada disputa eleitoral entre Juscelino Kubitschek e Juarez Távora e Adhemar de Barros, o resultado dessa eleição foi apertado, mas Juscelino ganhou por uma diferença de pouco mais de 400 mil votos. Em 31 de janeiro de 1956, JK assumiu a presidência em 31 de janeiro de 1956. Iniciava-se então os famosos Anos Dourados, nome o qual o governo de Juscelino Kubitschek ficou conhecido. E aqui nós temos essa imagem lá de 1955, retratando as eleições ali quando tudo era preto e branco. Que tal darmos uma olhada em quais foram as marcas do governo JK e por que é importante estudá-lo? Uma das bases do governo JK era o Plano de Metas. O Plano de Metas foi um programa de industrialização e modernização levado a cabo na presidência de Juscelino Kubitschek, na forma de um ambicioso conjunto de objetivos setoriais, que daria continuidade ao processo de substituição de importações que se vinha desenrolando nos 2 decênios anteriores, que nada mais era do que uma lista de objetivos. A ideia do plano de metas era cumprir o que dizia o slogan da campanha dele. Outra característica do governo Juscelino Kubitschek era o slogan 50 anos em 5. Ele queria fazer o país avançar 50 anos durante seu mandato presidencial, que na época durava 5 anos. Ou seja, tudo que estava relacionado ao crescimento da indústria estava inserido no plano de meta do JK. Nesse contexto que está inserido um dos símbolos desse governo, o Nacional Desenvolvimento, que tinha como objetivo acelerar o processo de industrialização do país. O processo de industrializar o Brasil desde a era Vargas, quando houve um incentivo muito forte à industrialização, que basicamente foi um período que o Brasil passou a ter uma
siderúrgica, que é o terceiro tópico aqui, que chamamos de industrialização de base. Vargas criou as primeiras indústrias que seriam necessárias para outras indústrias. Nesse modelo, o governo de Vargas teve um papel muito importante. Já com Juscelino Kubitschek, o governo continua com esse papel. Por isso, fazemos essa referência de um desenvolvimento econômico nacional, com participação contínua do governo. Além do desenvolvimento nacional, outro ponto importante do plano de metas é a integração nacional. A colonização do Brasil fez com que boa parte da população ocupasse a região litoral do país, e JK percebia isso. Então, boa parte do plano de metas tinha como intenção pavimentar estradas que pudessem ligar todas as regiões do país. Daí entendemos o porquê da região centro-oeste ter sido escolhida para abrigar a capital do Brasil. Essa foi mais uma maneira de integrar várias partes do país. Vamos falar mais desse assunto à frente. Mais uma vez, vamos destacar a questão da industrialização, voltada para os bens de consumo, não duráveis e duráveis, que está inserido no plano de metas do JK. Mas o que é isso? Vou explicar para vocês. Bens de consumo é tudo que a gente consome, porém existem os bens de consumo duráveis e não duráveis. A comida que a gente consome é um bem não durável. Então estamos falando de eletrodomésticos, coisas que as pessoas consumiam que duravam mais tempo, um automóvel, uma máquina de lavar e etc. Esse plano de metas provocou a sensação em boa parte dos brasileiros de que o país estava fazendo um avanço econômico crescente, criando um emblema de anos dourados de prosperidade. Então aqui nós percebemos o que é um bem de consumo não durável e um bem de consumo durável, que era exatamente o que estava rolando ali no período JK. Existem outros fatores ou acontecimentos marcantes que fazem a população mais saudosa lembrar positivamente da época do JK. Na época do governo Juscelino, o Brasil foi campeão pela primeira vez de um mundial de futebol. O Brasil foi campeão mundial de tênis e quase levou o Miss Universo. Essa série de conquistas projetaram a imagem do JK e do Brasil no exterior. Outro exemplo muito marcante é do sucesso mundial da Bossa Nova. Por um lado, esse ritmo reafirmava a tradição musical brasileira ao ter o samba como uma grande referência. Por outro, dialogava com o jazz norte-americano nas formas de interpretação e no ritmo desacelerado. Com o passar do tempo e o passar das décadas, esse ritmo acabou sendo um gênero musical, encampado ao conjunto de experiências musicais que representam a música popular brasileira, mais comumente conhecida pela sigla MPB. Algumas pessoas até chamam Juscelino Kubitschek do presidente da Bossa Nova. Enfim, o governo estava bastante estável e a população com um clima de otimismo. Aqui nós podemos ver Juscelino Kubitschek sentado ao lado de Lô Borges, Fernando Brandes, Márcio Borges e Milton Nascimento. Mas o governo JK não foi calmo assim. Isso porque ele contava com o político Carlos Lacerda como inimigo político. Lacerda era um velho conhecedor da política nacional, fazendo oposições a diversos governos. Mas o destaque foi quando Carlos Lacerda se tornou inimigo número 1 de Getúlio Vargas e, consequentemente, a todos os políticos que beberam das águas do vaguismo. E claro que Juscelino Kubitschek não escapou dessa e teve vários escândalos e denúncias na sua conta, sendo esse o principal problema político que Juscelino enfrentou. A construção de Brasília foi a concretização de um projeto nacional que existia desde o século XIX, cujo intuito era o de levar a capital do nosso país para o Planalto Central. José Bonifácio de Andrade Silva, conhecido como patrono da independência do Brasil, sugeriu em 1823 a transferência da capital do país para o interior como forma de protegê-la de eventuais ataques promovidos por forças estrangeiras. Ele chegou a sugerir o nome Brasília para a nova capital. Porém, a ideia não ganhou força e permaneceu esquecida durante todo o período monárquico, voltando à pauta de discussão somente após a proclamação
da República. Então, a construção de Brasília é um projeto lá do século XIX que vai se concretizar no governo de JK. Quando JK assumiu a presidência, o projeto de construir Brasília foi levado ao Congresso e aprovado em 19 de setembro de 1956. Juscelino Kubitschek nomeou técnicos e especialistas de sua confiança nos postos-chave da obra e lhe deu carta branca para construir a cidade. O arquiteto da construção foi Oscar Niemeyer, diretor do Departamento de Arquitetura da Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital. O projeto urbanístico foi de autoria de Lúcio Costa, arquiteto que conquistou essa função após ser anunciado como vencedor do concurso organizado pelo Nova Cap para essa finalidade. Até que em 1960, o presidente inaugura a capital federal, cumprindo uma promessa de campanha entregue a essa grande obra. Brasília divide muitas opiniões desde a sua construção, devido à desigualdade social. Em 1957, chegaram ao local da futura capital os primeiros trabalhadores, uma massa humana, diferentes origens e característica social, que mesmo sem garantia de conforto ou de bem-estar, dispunha-se a trabalhar para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital. De acordo com o censo daquele ano, esses 256 primeiros migrantes vieram na maioria do norte e do nordeste do país. Eram os primeiros candangos, como ficaram conhecidos aqueles trabalhadores pioneiros, que vinham atraídos pela possibilidade de um novo começo e de novas oportunidades. O cotidiano dos trabalhadores de Brasília era duro. Os operários trabalhavam das 6 horas da manhã até o meio-dia, faziam um intervalo de 1 hora e depois encaravam um novo turno até às 18 horas. Em alguns casos, trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia. O salário era pago por horas trabalhadas e, para aumentar seus rendimentos, muitos faziam serão. Vamos dar uma olhada no depoimento de um candango. Depoimento. Eu pegava empreitada de 200 horas e com 2 dias eu dava ela pronta. 2 dias e 2 noites. Trabalhava 2 dias e 2 noites direto assim. Parava só para almoçar e à meia-noite tomar o café e o lanche. Aí baixava eu, minha pá e minha picareta e não queria saber. Vimos o depoimento de um candango e acabamos de conhecer a realidade dos trabalhadores que ajudaram na construção de Brasília. Após a entrega da capital, a maioria desses trabalhadores foram dispensados, vivendo em condições ruins. Muitos tiveram que voltar para sua terra natal. A explosão populacional em somente 6 décadas, resultado de fluxos migratórios intensos, especialmente do Nordeste, aumentou os problemas da mais jovem capital do país. Sua periferia inchou com aqueles que não conseguiram residir em Brasília, formando um aglomerado de municípios pobres e dependentes, todos em Goiás. Aqui nós podemos ver um caminhão com operário transportando esses trabalhadores conhecidos como candangos. Bem, o Juscelino Kubitschek foi completando seu mandato com essas marcas que indicamos. Quando chegou mais perto da época da eleição, JK não conseguiu indicar um sucessor de sua confiança, devido a uma série de problemas. O primeiro dele foi que o país seguiu um processo de endividamento, ou seja, dívida com outros países. Também houve um aumento da inflação, que para a classe trabalhadora isso era um fardo, mas foi um ponto-chave para seus oponentes. E principalmente, denúncia de corrupção, feita especialmente pela oposição. Seus opositores afirmavam que a transferência da capital para Brasília foi feita de forma corrupta, resultado que pela primeira vez a oposição elegeu um presidente que não estava ligado à ideia do vaguismo, que foi Jânio Quadros. Na aula de hoje, aprendemos sobre o governo de Juscelino Kubitschek, com ênfase nas desigualdades sociais. Antes da revisão, vamos fazer uma atividade? É um caça-palavras baseado no tema da nossa aula, que contém as seguintes palavras: Bossa Nova, Juscelino Kubitschek, Brasília, Anos Dourados e Candangos. Então, anota aí essas palavras que eu já volto para a correção.
pessoal, preparados? Voltei para a nossa correção. Espero que você tenha acertado todas as nossas palavras. A primeira aqui é Juscelino Kubitschek, que está aqui na nossa quarta fileira de palavras. A segunda é Bolsa Nova, que a gente vai encontrar ela aqui na primeira fileira. A terceira é Brasília. Vamos ter ela aqui, ó. Brasília. Candangos. Aqui, ó. Igualzinho. Difícil, hein? Vamos lá. E a última palavra é Anos Dourados. Vamos encontrar ela aqui, ó. Certinho? Bate aí com a sua correção. Nossas palavras. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Na aula de hoje, aprendemos sobre o período JK, o governo do Juscelino Kubitschek, sua vida pessoal e carreira política. Conhecemos o contexto político que o Brasil estava inserido. Vimos o processo de aprovação das leis para transferência e construção da capital. Conhecemos o perfil e o cotidiano dos principais trabalhadores que ajudaram na construção de Brasília. Por fim, refletimos sobre as desigualdades sociais em Brasília. Não se esqueçam de registrar sua presença nessa aula. Combinado? Bem, agora é com você. Faça um breve resumo de qual período do governo JK você achou mais interessante. Envie a sua resposta através do nosso WhatsApp. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @deverimcasa na TV, e acesse o nosso site, tvdeverimcasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além das aulas exibidas aqui em nosso canal. Lembre-se que mesmo distante, estamos juntos. E até a próxima!